Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, para não ser muito longo, ser breve, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Digo que novamente estamos aqui com aquele nosso propósito de sempre, de alertar, orientar e incentivar você a buscar a real e reta verdade do Senhor na palavra, amém? Você precisa estar buscando na Bíblia, através do Espírito, a verdadeira compreensão do que é certo e errado, e não o que os outros dizem, mas o que o Espírito diz a você, amém? Pessoal, lotar uma igreja através de entretenimento e apelo emocional, acredite, não é dar frutos. Isso não é fruto de arrependimento. Isso não é fruto de transformação. Não é fruto de conversão. Acredite. Só há arrependimento de verdade quando este alguém que está na igreja está lá pelo único motivo: Jesus. Aquilo que lhe atraiu foi Jesus, foi a pregação da palavra, foi a oração de intercessão pela sua vida, foi o que lhe atraiu, o reconhecimento que é pecador. Agora, entretenimento e apelo emocional não é fruto mesmo do Espírito de Deus. E digo para você, pela palavra, hoje o que tem se feito da casa do Senhor, eu queria parar um pouco contigo aí, antes de falar algumas coisas que eu quero te falar, sobre a casa do Senhor. O que mais essa turma argumenta, porque eu deixei alguns versículos aí, não sei se você já os leu, mas eu deixei alguns versículos que falam que a Bíblia realmente não apoia o entretenimento na casa do Senhor. E esses versículos, quando são citados, essa turma que apoia o oba-oba, a mundanização, né, o que apoia a secularidade na igreja, refuta esses versículos dizendo que aí se trata de salteadores, de roubadores, de ladrões. O que eu quero que você entenda é que é verdade que quando ele fala minha casa será chamada de casa de oração e vocês têm transformado num covil de ladrões. Mas irmão, ladrão é aquele que rouba, é aquele que furta. E quando alguém rouba de você o direito de ouvir a verdade, o direito de ser atraído por Cristo pela palavra, rouba você o direito de entender e compreender como deve ser de fato um culto ao Senhor, o que o Senhor espera e quer de você. Para mim, isto é um ladrão e se encaixa plenamente aqui. É lógico que Deus não mora dentro do templo. A Bíblia diz o quê? Que hoje nós somos o templo do Espírito. Não é como era antes, que Deus, sua glória, ficava ali no templo. Porém, irmão, o templo ele é usado para a adoração ao Senhor. E para o mundo, o templo onde nos reunimos é a igreja, é a casa de Deus. E ela deve ser também usado como exemplo e referência para os de fora, e não como escândalo. O mundano ele nunca pode achar que na igreja ele encontrará o que ele tem no mundo. Quando ele olha para a igreja, a primeira coisa que ele tem que ver o que é a diferença entre o mundo e a igreja. Olhar e dizer, ali é um lugar totalmente diferente do lugar que eu vivo hoje. Mas o que tem acontecido é que uma boa parte, uma maioria esmagadora, tem transformado a casa de Deus num palco de shows, ao ponto de uma pessoa de fora que não conheça a fé cristã pelo Evangelho, que não seja evangélico, ao ponto desta pessoa sentir-se bem e atraída para a casa do Senhor por esses motivos, pelos entretenimentos. Ora, a Bíblia diz que nossas obras devem exceder a dos escribas e fariseus. Em muito, temos que ser diferente. A nossa diferença tem que ser assim, gritante, tem que ser algo assim, forte. Quando olharem para a casa do Senhor, para o que se faz lá, digam verdadeiramente ali existem santos adorando a um Deus santo, com santidade, decência e ordem. E não há nada do mundo ali. Mas o que vemos hoje é que as festas mundanas hoje foram levadas para dentro da igreja com um único fim,
de agradar os mundanos e os levarem para a igreja, para lotar os seus templos, para ter uma igreja grande, para ter destaque, para dizer, olha que igreja abençoada cresceu, com a desculpa esfarrapada de dizer que o importante é levar as pessoas para a igreja, como se lá na igreja, olha, entenda bem, irmão, a igreja que leva alguém por entretenimento para lá não pode ser uma igreja que tem uma palavra onde essa pessoa que foi levada por entretenimento depois vai ouvir e vai ser transformada. Ninguém que tem uma visão real da palavra vai ganhar e levar alguém para a igreja pelo entretenimento. Se a pessoa faz isso, se o tal pastor faz isso, leva a pessoa pelo entretenimento, é porque este homem não tem visão de reino. Você vê os discípulos, os apóstolos na igreja de Atos, não há entretenimento. A única coisa que existe lá, pesquise na Bíblia, é a pregação do Evangelho. A única coisa que existe lá é a pregação da palavra. E a pregação da palavra e também a pregação da palavra. As pessoas eram atraídas pelo poder que havia no Evangelho, pelo poder de Deus que era, meu irmão, derramado através da pregação de homens santos e comprometidos com Deus e rejeitavam o mundo. Essa história de dizer para mim que festa A, festa B, festa C é possível dentro da igreja. Você pega e adapta uma festa do mundo, coloca uma nomenclatura supostamente cristã, evangélica, e agora faz de uma festa mundana uma festa cristã só porque botou um nome e canta músicas da igreja. Mas o princípio do entretenimento e o princípio do agrado natural ao homem é o mesmo, porque tais festas são feitas para agradar o homem e para subverter qualquer intenção que ele tenha de temor a Deus. O entretenimento, irmão, não atrai ovelhas, homens e mulheres que queiram Deus de verdade. O entretenimento só atrai aqueles que querem prazer natural. É triste, é lamentável, e eu queria que você estudasse sobre isso, buscasse estudar sobre isso, porque eu digo para você que a Bíblia não apoia. Talvez você que esteja lendo e vendo esse vídeo esteja numa igreja onde essas coisas acontecem, mas não faça apenas o que eu estou dizendo, ou porque o teu pastor disse ou alguém disse. Você procure na Bíblia se aquilo que acontece na sua igreja está de acordo com a Bíblia. Se estiver, irmão, amém, apoia, fica firme onde tu está. Se não estiver de acordo com a Bíblia, retira-te, porque tu precisa andar em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Você precisa andar em conformidade com a palavra de Deus e não com o que o mundo tem desenvolvido. Ora, hoje você vê na igreja é terapeuta, é autoajuda, é consultor. Como é que um cara mundano, um consultor, seja lá de que mundano, pode orientar e aconselhar a igreja do Senhor, que é ungida pelo poder do Espírito, que discerne as coisas espiritualmente, que tem a revelação espiritual do trono de Deus, que tem o poder e a autoridade de Deus, vai ser aconselhada por alguém que desconhece qualquer coisa sobre Deus? Não dá, meu irmão. Como a igreja está se abrindo, a igreja está ecumênica, não todas, mas a maioria. Pessoas chamando criaturas de filho e os dizendo que são irmão, quando a Bíblia diz que filho de Deus é só aquele que o recebe. Só aquele que recebe e vive a vida em Cristo. Hoje você vê shows, assim como o mundo faz shows para os homens, a igreja, uma boa parte, está fazendo shows. Existem artistas gospel, fã-clube. Meu Deus, irmão, abre o olho. Não há grandes e pequenos nem artistas na obra do Senhor, só há Jesus. Só há Jesus. Na obra do Senhor só há Jesus, só existe Jesus, irmão, amém? E que o Senhor possa te abençoar
poderia falar contigo aqui 50 minutos, 1 hora, só sobre esse assunto. E sei que tem muita coisa nesse assunto que deve ser discutida, estudada e aprendida pela palavra. Mas para não ficar um vídeo muito longo, irmãos, vou encerrar por aqui. Mas eu queria que você pensasse, refletisse, estudasse sobre isso. Que você, eu vou deixar esses comentários aqui, né? Entretenimento afasta o feio, entretenimento reduz o tempo de oração e palavra, entretenimento ilude os meus, entretenimento coloca os carnais em destaque, entretenimento não é fazer a obra de Deus, venda de objetos ungidos, idolatria a líderes e a conclusão, tá certo? A conclusão, meu irmão, vou ler para você que igreja não é clube, nem shopping, nem boate, nem parque de diversões. Igreja é local de proclamação da palavra, glorificação de Deus e comunhão. Fuja, meu irmão, de igrejas que querem competir com o entretenimento que há no mundo. Igreja não foi feita para entreter, mas para transformar vidas através do poder de Deus. E transformação é pelo conhecimento da palavra da vida. Por isso, o culto deve ser centrado na palavra e em Jesus Cristo. E nada mais. Amém, irmão? Então, que Deus te abençoe, meu querido. Eu vou deixar lá para tu baixar esses comentários e ler. E os versículos aí também. Irmão, a proposta, como eu falei no início, é a mesma. Estude, se informe, não fique no engano se houver engano. Fique na verdade, porque a verdade existe. E a única verdade que há é a da palavra. A única verdade absoluta é a da Bíblia. Não pode ser refutada nem vencida. Amém? Deus abençoe.